Olá, estamos aqui para falar sobre a Grécia Antiga, sua cultura, seus costumes e algumas curiosidades interessantes. A Grécia, ela está estrategicamente localizada no cruzamento entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e a África. A Grécia tem a 11ª maior costa do mundo, com 13.676 quilômetros de comprimento, com um grande número de ilhas. Ela tem cerca de 1.400 ilhas, sendo que só 227 são habitadas. 80% do país é composto por montanhas, das quais o Monte Olimpo é o mais elevado delas, a 2.917 metros de altitude. E onde é que ficava a Grécia Antiga? São 4 partes importantes que compõem o território da Grécia Antiga: a Grécia continental, a Grécia peninsular, que não podemos deixar de destacar a Península do Peloponeso e a Península Ática, a Grécia insular, que são as ilhas gregas, e, por último, as colônias gregas, localizadas na Ásia Menor, no norte da África, nas regiões da Península Ibérica e no sul da Itália. Grande porção desse território da Grécia Antiga ficava em regiões montanhosas, contribuindo para um grande deslocamento populacional ao longo de sua história, além da busca por terras se intensificarem em colônias gregas. Política do país. No período clássico, os gregos procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura e etc. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada assim a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidades de discutir questões políticas em praça pública. Economias. Agricultura. Essa foi a base da economia na Grécia Antiga. Apesar do território ter muitas montanhas, os gregos aproveitaram para explorar os vales férteis, cultivando principalmente uvas, azeitonas, cereais, ervas e vegetais. No entanto, conforme a sociedade crescia, eles começaram a importar alguns produtos. Por falta de pasto, a pecuária não se desenvolveu tanto na região, com exceção da criação de cabras e ovelhas. Nas unidades de produção agrícola era comum o emprego tanto de mão de obra livre quanto escrava. O artesanato também foi uma das importantes atividades econômicas na Grécia Antiga. Os artesãos eram trabalhadores livres e produziam mercadorias de diversos tipos, como roupas, móveis, ferramentas, entre outros. Objetos de cerâmica também foram um grande tema dos artesãos, principalmente na região do mar Mediterrâneo. Eles produziam objetos como as ânforas decoradas, um dos seus principais elementos de artesanato grego. Na época, elas eram muito usadas no transporte e conservação de azeite, perfumes e vinhos. O comércio marítimo, o litoral significativo e as inúmeras ilhas favoreceram o desenvolvimento do comércio marítimo. Por mar, os gregos mantiveram contatos comerciais com os egípcios, a Ásia Menor, Sicília e várias cidades ao longo do Mar Negro. Eles importavam trigo, papiros, especiarias, madeira, entre outros produtos. Por outro lado, exportavam muitos vinhos, azeites e cerâmica. A construção dessa relação com outras civilizações foi fundamental para a expansão cultural e o enriquecimento das cidades. Cultura. A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os efeitos dos heróis e de suas relações com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Um dos principais instrumentos eram flautas, tambores e harpas. Os esportes faziam parte do cotidiano grego, então, para celebrar a aliança entre as diferentes, pois eles organizavam competições nos tempos de paz. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados há 776 anos antes de Cristo, na cidade de Olímpia. Ganhou o nome de Olimpíada. A religião na Grécia. Os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos outros povos da antiguidade.
Mas, ao contrário dos outros povos, os gregos tinham grande intimidade com seus deuses, pois acreditavam que eles estavam a serviço das pessoas. Os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. A diferença existente entre eles é que os deuses eram imortais. Os gregos acreditavam na existência de 12 grandes divindades, que se reuniam em seus tronos no alto do Monte Olimpo, onde moravam. São eles: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Curiosidades. A antiga democracia grega, a primeira que surgiu no mundo, teve duração de apenas 185 anos. Estima-se que entre 40% e 80% da população antiga de Atenas era composta por escravos. No ápice da economia por volta do século 5 e 4 a.C., a Grécia Antiga foi a maior potência econômica do mundo. Os gregos antigos adoravam praticar atividades físicas e costumavam fazer exercícios completamente nus. Na Grécia Antiga, os apaixonados costumavam atirar maçãs contra seus alvos românticos, como forma de declarar seu amor. Era bastante comum que os antigos gregos e romanos comprassem seus escravos com sal. A teoria de que os planetas do Sistema Solar giram ao redor do Sol foi proposta pela primeira vez no século 3 a.C. por um matemático e astrônomo chamado Aristarco de Samos.